Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí no 9º dia do projeto, do programa Falando de Tudo, e o 6º vídeo do programa Falando de Tudo. Não é falando em tudo, porque falar em tudo ou sobre tudo é impossível. Nem numa vida inteira, muito menos em uma hora. Mas nós podemos falar de tudo que a gente vê, que chega ao nosso conhecimento, de tudo que a gente vive, que nos toca, que nos move, que nos emociona, que nos faz pensar, que nos preocupa, que a gente sonha, dos nossos projetos, nossos desejos. Estamos falando de tudo, e falando sem preconceitos, sem tabu. Muitas vezes eu disse na minha vida, especialmente em ambientes mais fechadinhos, assim, às vezes tão fechados que não dá para nem falar essa frase, né? De que eu tinha carência de lugares para falar de tudo. Por isso eu gostava muito de bares assim, perto de universidades, ou que fossem frequentados por gente um pouco mais culta. Não, isso não é uma boa palavra, mas de gente mais aberta, informada, de gente mais sem travas no conhecimento, na troca de informações, nesse sentido, mais informada, mais culta, assim, para poder falar de tudo. Porque se não dá para falar sobre alguma coisa, se a gente tem tabus, ou simples ignorância, não sabe, aquilo vai continuar ignorância. Aquilo que é tabu vira ignorância. Então falar de tudo, sem limitar-se a assuntos. Isso não pode falar nada disso. E de preferência que a gente, se a gente não sabe na conversa, a gente fica sabendo. Ou a gente descobre que existe um outro assunto que a gente não sabe. E aí pergunta. Ou então vai procurar depois nos livros, nas informações, nos buscadores da internet, Google e outros buscadores. E normalmente você vai encontrar e vai crescer sobre aquele assunto, sobre aquele aspecto da realidade sobre o qual você não tratava. Então esse é para ser um programa, uma horinha, de a gente poder falar sobre não, mas de tudo. E eu trago alguns assuntos, se vocês têm outros que vocês gostariam de falar, mande uma mensagenzinha. Olha, eu gostaria que fosse falado disso. Qual é a tua opinião sobre aquilo? Ou se vocês têm uma crítica às minhas opiniões, escrevam também. Se vocês concordam com minhas opiniões, escrevam também. Que tal a gente fazer assim? Então, mais ou menos de 2 em 2 dias, um programa de 1 hora, das 11 até o meio-dia, como um momento de parar e falar de tudo. E com isso nós afiarmos a nossa percepção da realidade, nosso conhecimento da realidade, afiarmos
os nossos instrumentos para lidar com essa realidade, para lidar com a nossa sociedade, para sermos mais precisos nas nossas análises e podermos agir melhor para o bem da sociedade, para o bem das pessoas. Não com interesses escusos. Isso é importante. Eu fazia um programa antes deste falando de tudo, que era senhas diárias, textos bíblicos diários. Mas eu vi que, assim, a estratégia não estava boa. Eu tinha que falar de tudo. E aí colocar o que a Bíblia fala sobre, ou a fé cristã. Qual é o projeto da fé cristã diante da realidade que está aí. Então, para hoje, eu selecionei 3 assuntos que eu vejo alguma importância. Nos últimos 2 dias, dia de ontem, principalmente em que não houve este programa, eu vi 3 assuntos nos noticiários, televisão, rádio e internet, que eu coloco um pouquinho de importância neles e quero analisar um pouquinho. Na verdade, são 2 assuntos e mais uma reflexão teológica, religiosa. E mais um quarto sub-item, que é sobre o caráter do brasileiro, da brasileira, dos nascidos no Brasil. Aliás, brasileiro é quem colhe o pau-brasil. Vocês sabem que o Brasil foi colonizado inicialmente com interesse em cortar e levar pau-brasil embora, que é uma madeira muito vermelha, e dali era tirado antigamente um corante para fazer tinta vermelha, especialmente para roupas. E era caro. Então, brasileiro era quem cortava o pau-brasil. Nós, na verdade, se fosse fazer a composição da palavra Brasil, que é o nome da madeira, para um habitante desta região, nós deveríamos ser brasilienses, brasilianos. O povo deste país deveria se chamar brasiliano, brasiliense. Brasileiro era o cortador, que na verdade nós meio todos somos, né? Escravos de potências estrangeiras que trabalham a mão de obra barata para eles ficarem com o produto caro desse negócio todo. E nós vivemos só com aquilo necessário para não morrermos. É interessante se a gente fizer a análise um pouco mais profunda do que isso significa. Nós somos trabalhadores, mão de obra barata para quem explora esta terra e a sua população. Nós, os brasileiros. Mas aqui, entre os brasileiros, tem aqueles que são os aliados dos exploradores e que também exploram. Os capatazes da fazenda escravocrata, né? E nós somos a ralé. Então, os três itens, 3 assuntos, e mais o quarto, digamos assim, item acrescido. Vamos lá, primeiro assunto.
PEC da anistia. Se trata de uma PEC, emenda constitucional, muito peso, sobre a questão partidária. A questão partidária e as minorias em termos de influência, mulheres, pessoas negras, pessoas de outros gêneros, trans e travestis, nos partidos e principalmente nas eleições. Então, PEC da anistia. Segundo item, segundo assunto, a Lava Jato e seus erros. A Lava Jato foi um movimento jurídico policial para estancar a corrupção no Brasil, mas o que houve? Ela cometeu erros. Por quê? Quais? O terceiro item é uma análise mais geral mesmo, mundial, sobre um conceito: justiça, que todos os povos querem, e religião. Como é que religião se liga a esse assunto? Será que todas as religiões tratam do assunto da vontade de justiça dos povos? E o quarto, então, adendo para a discussão, vem a partir de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, um historiador antropólogo que viveu ali na primeira metade do século XX e que formulou para caracterizar o brasileiro, dizendo assim: o brasileiro, o brasiliano, o brasiliense, a brasileira, a brasiliana, a brasiliense, no sentido de população que vive nesse país. Ele caracterizou como a pessoa cordial, o homem cordial. E vamos ver o significado disso e do que se trata esse cordial. O que significa o brasileiro homem cordial. O brasileiro é o homem, a pessoa, o ser humano que tem a característica de ser cordial. Então vamos lá. PEC da anistia. A gente conhece a palavra anistia muito bem desde 1979, quando, na ditadura, a partir da pressão dos movimentos sociais, OAB principalmente, partidos políticos, movimentos sindicais e até das igrejas, houve pressão sobre o governo militar ditador. 79 era governo de Figueiredo, Geisel, governo Geisel, Ernesto Geisel. Houve pressão sobre o governo militar, que já estava começando a mostrar que precisava se abrir para, pelo menos, aspectos democráticos. Não conseguia mais força para
manter a democracia, a ditadura naquela rigidez toda. Então havia uma pressão muito grande para que os exilados políticos que tinham sido expulsos do país, o principal nome era o Brizola, Leonel Brizola, mas muitos outros também, para que eles pudessem voltar ao Brasil e ter novamente sua participação política na vida do país restituída. E para que houvesse uma lenta abertura da democracia, uma volta à democracia. Lá em 1979. Então, o governo, para fazer esta leve distinção, essa pequena abertura, formulou uma lei chamada Lei da Anistia. Então eles deixariam retornar esse pessoal, claro, com algumas limitações, mas poderiam voltar e ter novamente direitos políticos, mas não era solto, era bem assim, com alguns limites. Para que eles pudessem voltar, o governo propôs uma lei da anistia, que propunha o seguinte: o governo perdoava as esquerdas, mas também exigia perdão a todos aqueles militares e membros da construção e da repressão da ditadura, inclusive os militares, os membros das polícias, que haviam cometido muito, eles sabiam disso, crimes, tortura e assassinatos, que todos fossem anistiados de seus crimes. As esquerdas acharam, tá bem, desde que a gente volte a abrir a possibilidade de ter participação política da esquerda, não haja mais censura, não haja mais tantos limites, não haja mais proibição de reuniões, etc. Vamos votar a lei da anistia. Então, desde ali a gente conhece a lei da anistia, todo mundo perdoado. Há 1 ano e meio atrás foi criada uma lei para que houvesse mais mulheres na nossa política. Isso agora, recentemente, então, 2021. As esquerdas conseguiram, com muito custo, criar uma lei que aumentasse a participação de mulheres, negros e trans no quadro de candidatos e candidatas dos partidos políticos. Mas os partidos não cumpriram. Então agora querem votar uma lei da anistia para que estes partidos que não fizeram esse aumento de participação de mulheres, transgêneras e outras minorias, para que esses partidos que não cumpriram a lei sejam perdoados. Por isso a PEC da anistia dos partidos políticos.
Então fizeram uma nova leizinha lá, que alguns dizem, e tem até umas coisinhas melhores, mas na verdade perdoa os partidos. E assim se vai novamente levando com a barriga nossa não obediência às leis, nossa má vontade para com as minorias políticas e sociais. Então a gente vai empurrando com a barriga nossos erros históricos, principalmente nossos erros políticos, sociais. Porque a gente está fazendo isso há 500 anos. Mais uma anistia para manter o poder na mão dos mesmos de sempre. E oprimir, sim, de certa maneira, oprimir aqueles que já são oprimidos no dia a dia. Oprimidos, oprimidas. Por isso eu acho esse um assunto importante. Na verdade, é muito importante se nós discutirmos a lei partidária no nosso país. O que é um partido político? Um partido político deveria ser uma parte da população, partido, que tem uma mesma, ou conseguem se reunir sob uma mesma proposta de Estado, de país, de sociedade. Acontece que o Brasil, um país muito acostumado com coronelismo, ou seja, as coisas têm um dono, e esses donos têm muito dinheiro, então eles são coronéis de uma região, coronéis de um grupo, eles mandam, coronéis de um partido. Nossos partidos são uma espécie de piquete, um cercadinho, onde se une um certo gado fiel e submisso. E como esses piquetes, esses cercadinhos, têm donos, coronéis, ricos e poderosos, eles não se baseiam em ideologias, eles tanto faz, porque eles ganham dinheiro de uma maneira ou outra, se envolvendo com a política e fazendo tratados e tendo cabide de emprego público nas eleições municipais, estaduais, federais, etc. Então eles não se interessam por abrir os partidos políticos e muito menos abrir as discussões políticas, porque eles não querem que se mexa nessas estruturas. Então falar com eles sobre abrir, sobre discutir participação de grupos oprimidos, para eles isso, nossa, isso é pecado. Imagine implementar que grupos diferentes daqueles domesticados pelo coronel participem da discussão política. Eles não querem. Não é que eles não querem que os grupos oprimidos sejam eleitos,
por causa do país, mas por causa da organização deles, por causa dos interesses deles. E como nossos partidos são quase todos esses piquetes, esses cercadinhos de gado de interesses coronelísticos, interesses sim, não são nem entre aspas, interesses de coronéis, de gente poderosa que quer manter seu poder. Então, eles querem fazer PECs da anistia para que o jogo sujo deles seja perdoado, mais uma vez, como já é há 500 anos neste país. Eu, por isso, acho esse um assunto muito importante. Por causa dos grupos oprimidos, sim, mas também porque isso mostra a nossa estrutura como ela é. Desnuda a roupa da nossa estrutura, que ela é feita para ser uma estrutura de dominação, de coronéis, de senhores de escravos, de capitães do mato, de administradores de fazendas escravagistas. Temos que repensar como nascem nossos partidos políticos. Temos que mexer nesta lei. Mas, como são os políticos que mudam as leis, vai ser difícil com essa gente. Por isso temos que botar cada vez mais gente diferente e de ideias arejadas nos nossos legislativos. E pensar isso. Pensar antes de votar. Parar de votar com o coração, que é o que nós vamos falar lá no final, brasileiro cordial ou afetado ou emotivo. Será que o brasileiro é realmente cordial e bondoso? Ou ele é emotivo, afetado? Pensa com o coração ou com o fígado? Ou é amor ou é ódio? Temos que usar a cabeça, não só na hora da eleição, mas pensando lá no início o que é um partido político. Qual o partido que tem real proposta? Real, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, mas que tenham um projeto sério, que não sejam um aglomerado de gente interesseira, gado de coronel. Um piquetezinho lá de gente que só pensa no bolso, nos interesses seus e de seus amigos. Coração, o brasileiro, a brasileira é um povo cordial, ou é um povo emotivo, afetado? Amigos. Vamos falar isso lá no final. Partido político não é para ser negócio. Partido político é para ser mártir. Partido político, ele tem que pensar, se ele morrer, que seja pelo povo, que seja por interesse dos pequenos, dos pobres. O partido político é para dar a sua vida e não para os seus
e para os interesses dos seus coronéis e gados, e para os amigos desses gados, né? Para dar emprego para parente, para cunhado, para sócio. Então, PEC da anistia dos partidos, não. Repensar como que os oprimidos e as oprimidas terão mais possibilidade de participar dos partidos políticos, das decisões da sociedade e das eleições. Tenham as mesmas chances, as mesmas verbas, os mesmos canais de promoção. O segundo assunto, o segundo item, nós tivemos a partir ali de 2013, 2014, um processo jurídico e policial chamado Lava Jato, que recebeu esse nome exatamente porque se percebeu que um posto de lavagem de automóveis, por isso Lava Jato, é aquela máquina de lavar, e é um jato d'água, tinha um movimento financeiro estranho. E, indo atrás disso, quer dizer, uma simples desconfiança do controle financeiro. Opa, esse posto aqui, ele recebe muito dinheiro e tem muito carro de político que vem para cá. Se descobriu que esse posto de gasolina servia para fazer notas falsas e lavagem de dinheiro, recebia dinheiro sem prestar serviço e outras coisas. E isso vinha de político, era muito dinheiro. E esse dinheiro que os políticos pagavam ali não era deles, era muito dinheiro. Então, a partir dali se começou a ver que havia esses canais de lavagem de dinheiro e que não era só aquele postinho posto de gasolina ali, que era muito grande. E aí se foi indo atrás das grandes empresas. Muito bem, muito bom, eu apoiei. Isso foi ficando grande, foi chegando a grandes empresas e a gente muito rica. Mas o que nós não sabíamos lá no início é que a turma que controlava estas operações policiais e jurídicas era uma turma que tinha um plano político eleitoral. Então, esse pessoal usou esse programa chamado Lava Jato, que era para perseguir corruptos e corrupção, usou esse plano ilegalmente para perseguir um partido e alguns políticos que eram oposições ao projeto político desses delegados, juízes, promotores, que agora começaram a manipular os dados da operação Lava Jato, perseguir seus adversários e até prendê-los. Assim, prendeu Luiz Inácio Lula da Silva, tirando Luiz Inácio Lula da Silva das eleições de 2018. Eu não estou dizendo que não houve corrupção, eu estou dizendo que junto com a pesquisa da corrupção houve também um planejamento político ilegal e mentiroso.
uma pena, tá? Hoje nós estamos vendo que não foi só um projeto político que arrasou a Operação Lava Jato, que a tornou ilegal, então, que a própria operação também era corrupta. A corrupção que queria combater, a operação policial e jurídica que queria combater a corrupção, ela própria usou de corrupção e ilegalidade para outros fins, para seus fins particulares dessas pessoas e de um projeto político de extrema direita. Vocês sabem da história. Como isso pôde acontecer? Como um projeto que era bom pôde se desvirtuar de tal maneira? Quando eu dizia antigamente que eu gosto de conversar com gente e que eu me sinto carente quando eu não faço, gosto de conversar com gente que fale de tudo, é porque quando não fala de tudo, quando é gente muito cheia de tabus, ou limita com suas próprias dificuldades de informações, suas faltas de informação. Isso é a sua não curiosidade por informação. Eu vejo que no Brasil há muita gente assim, que entra numa caixinha de ignorância e fica ali. Tem gente que diz assim, é melhor ser feliz. Quem se informa muito é infeliz. A ignorância traz felicidade. Pá, é terrível ouvir isso, né? Ser ignorante para ser feliz? Não. Não. Quer dizer que você vai ser vítima o tempo inteiro. E aí você acha que é feliz. Então eu usei muitas vezes o conceito de que o brasileiro é raso, não pensa muito. E às vezes eu acho que isso é correto, mas eu estou parando de usar a palavra, né, nesse sentido, raso. Porque eu acho que não é isso, ele é vítima. Mas uma coisa que nós temos que modificar é pararmos de ser tão acomodados na política. E isto, por exemplo, nas leis de anistias tão fáceis que nós fazemos. Temos que parar. Quando a Lava Jato, há 5, 6 anos atrás, começou a usar termos como nós temos convicção, embora não tenhamos provas, isso um juiz da Lava Jato disse. Nós temos convicção, embora não tenhamos provas, ali nós deveríamos ter dito, então para tudo. Porque se vocês vão condenar pessoas por convicção e não por provas, não é mais justiça. Não devíamos ter feito isso. Mas nós... eles sabem o que estão fazendo. Não, se nós desconfiamos, nós temos que dizer. Mas eu não quero me incomodar. As pessoas não querem se incomodar. Elas não têm curiosidade, mas como assim? Temos convicção, não temos provas. Como assim? Eu quero saber.
Elas acham que saber custa muito tempo. Quando o que custa tempo, quando o que dá incomodação, na verdade, é não saber, é não se preocupar, é não ir atrás. Não interessa se gosta da pessoa ou se não gosta da pessoa. Aí não se pode ser raso, não se pode dizer assim, mas isso é assim mesmo. Não, eles sabem o que estão fazendo. Não fica te preocupando com isso. Nesse sentido, sim, muitas vezes o brasileiro é raso. Ele acha que discutir numa mesa de almoço, de jantar, na sala, com a família, no trabalho, discutir é perda de... Não vamos se incomodar com essas coisas profundas. Mas é o raso que vai sair caro. É o raso que sai caro. É não se aprofundar, que é caro, na verdade. É o não olhar como é que um chip é feito, e hoje nós não sabemos fazer chip. É não estudar como um computador é feito, e hoje nós não sabemos fazer computadores, dependemos em tudo dos outros. Claro que fazer chip é complicado mesmo. Uma máquina que monta o chip custa R$1 bilhão, só uma máquina. Mas o mais caro é a tecnologia, é ter as pessoas que sabem fazer. Mas na política nós podemos perder tempo discutindo, falando de tudo, inclusive política. Por isso eu gosto de gente que fala de tudo, qualquer coisa, inclusive política. Inclusive política, justiça, corpo humano, astronomia, sexualidade, estética, moda. Falar de tudo. Inclusive o que foi a Lava Jato. Porque a gente quer justiça. Eu aposto que todos os povos querem justiça. Especialmente os pobres e os oprimidos, querem justiça. Justiça de verdade. Não só cumprimento das leis, mas justiça que dê a todos um mínimo para viver, as condições de vida digna, de vida livre. Não é? Todos querem, todos os povos, de todas as etnias e de todas as religiões. E cada religiosidade, cada religião, seja monoteísta, seja politeísta, seja sem divindade, como o próprio budismo, tem, de alguma maneira, uma formulação sobre justiça. No budismo, a justiça é meio que essa integração na divindade que está na própria organização do universo. É chamado de karma. Cuidado que os espíritas usam essa palavra também, mas o sentido tem alguma coisinha parecida, mas é diferente. Os gregos tinham essa espécie de karma. Você se torna virtual, um homem justo, quando faz aquilo que o universo te pede para fazer. Parece difícil isso, né? Mas não é. Pense nisso. As religiões gregas, dos vários deuses e deusas, você se torna justo
quando faz aquilo que o universo te pede para fazer. Ou às vezes é o contrário do que os deuses querem, mas você se integra, você está fazendo o que o universo pede para você. Um conceito bem interessante, né? Complicado também. Ele pode se tornar complicado. Que daí tem o Teseu que rouba o fogo do deus. Ele rouba o fogo dos deuses, o Teseu. Ou é o Prometeus? É o Prometeus, eu acho, que rouba o fogo. A fé cristã, que vem do Deus Javé, libertador dos escravos, como já diz, libertador dos escravos, tem um conceito muito prático de justiça e fala muito em justiça. Fala no reino de Deus, onde habita a justiça. Porque ela tem uma base, a religião cristã vem de uma base muito forte de religiosidade, de ação religiosa política, ou seja, a sua principal festa é a Páscoa, a libertação dos escravos. Então, o conceito de justiça na fé cristã é bastante claro. Não é para ser legalista, positivista, punitivista. Não é para ser. Leia na Bíblia. É para ser distributiva, promotora de vida, promotora de alegria, de respeito, de solidariedade, de fraternidade. Esse é o tipo de justiça que a fé cristã quer promover. Todas as religiões promovem um tipo de justiça. E a fé cristã tem esta específica justiça promotora de vida. Para todos, para todas. É uma justiça atributiva. Eu vejo a pessoa, eu vejo o sofrimento dela e vou ao encontro para sanar o seu sofrimento, a opressão que sofre, para libertar. Deus Javé, libertador dos escravos. Eu gosto muito disso. Acho que isso tem tudo a ver com o Brasil, mas também com todos os outros povos da América Latina, por exemplo. Todos estão dentro do mesmo grande projeto político de dominação da Europa sobre o Brasil, mas também jogo de opressão dos Estados Unidos, de todas as metrópoles exploratórias. Justiça tem a ver com religião, porque a religião trata da realidade. A religião não é para tratar de algo fora do mundo. Leiam lá as críticas de Nietzsche sobre as religiões. São muito boas, me ajudou muito na minha própria fé. Ajudam qualquer um na sua fé. Mas leiam a Bíblia, leiam realmente o que é a fé cristã. Leiam a Bíblia, está lá. Vocês lá vão encontrar muita coisa, mas leiam ela direitinho.
venham conversar comigo sobre o conteúdo bíblico, sobre o fio vermelho da Bíblia, o que a Bíblia vem traçando desde lá do Gênesis até o Apocalipse. Qual é a linha do Javé libertador, dos profetas, Jesus Cristo, ação do Espírito Santo. Para nós entendermos, tirarmos dali o que é a fé cristã, não do que dizem os pastores por aí que ganham dinheiro, como o que eles dizem que é a fé cristã, mas pode ser história da carrochinha, enganação. E o brasileiro? Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda escreveu o livro, tá aqui, deixa eu pegar ele para vocês. Quer dizer, isso aqui não é o próprio livro, isso aqui é um estudo enorme sobre o livro, mas o livro tem esse nome aqui também. O livro está aqui dentro, Raízes do Brasil, e aqui dentro tem um artigo que virou um livrinho chamado O Homem Cordial. O brasileiro, a brasileira é a pessoa cordial. Coração. Cordes. Coração. É um homem de coração, muito coração. Mas isso foi sendo entendido com o tempo assim, ele é cordial, ele é gentil, ele é amoroso, ele é hospitaleiro. Ele é um cara legal. Ele trata bem. Mas, na verdade, se você for ler o livro todo, Raízes do Brasil, O Homem Cordial, e ele faz muitos estudos ali sobre documentos históricos do Brasil, mas baseado ou falando sobre esse homem que é o ser humano brasileiro, essa pessoa que é o brasileiro, a brasileira, a gente vê que ele, quando ele diz cordial, ele não está querendo dizer que é bonzinho, mas emotivo. Age com emoção. Então, ao mesmo tempo, ele odeia, ele ama certas pessoas, ama, e faz tudo pelos seus amigos amados, amigas amadas. Mas outra pessoa do lado, ele odeia. E faz tudo para prejudicá-lo. Prejudicar essa outra pessoa. Ama, odeia. Assim. Sem dar uma explicação. Sem nem precisar dar um motivo. Talvez porque uma pessoa fez uma coisa que ela gosta e a outra pessoa fez uma coisa que ela não gosta. Talvez porque uma puxa o saco e a outra não. Então, o brasileiro, a brasileira é emotivo. Ele ama e odeia com a mesma facilidade. Com um ele perdoa tudo, com o outro ele quer castigar até quando ela respira.
E isso é péssimo para julgar, para pensar. Pense se não é um pouco assim a nossa realidade. Para os meus amigos, tudo. Para aqueles que eu nem conheço muito bem, mas principalmente para os meus inimigos, para esses nada. Ódio. Eu amo quem me ama e odeio todo o resto, porque eu sou emotivo e trato tudo assim, dessa maneira afetada. Com uns eu tenho carinho e anistio, perdoo tudo. Com os outros eu tenho só raiva e não perdoo nada deles. Na primeira chance que eu tiver, eu quero destruí-los. Destruí-las. Porque eu sou emotivo, afetado. Para uns carinho, para outros gritos de raiva. Porque eu sou afetado. A minha maneira de falar, de pensar, de agir. Eu não penso. Eu não penso se quem eu gosto fez realmente a coisa certa. E quem eu não gosto, eu já de antemão sei que não fez a coisa certa, só pode ser uma coisa errada. Porque eu sou emotivo, afetado. Ser cordial, dizem que os europeus são muito frios, mas eles também sabem ser muito cordiais. Porque eles abraçam imigrantes para dentro do país, nem todos, claro, nem todos. Também conforme a ideologia política. Então, o brasileiro, quando diz ali Sérgio Buarque de Holanda que o brasileiro é cordial, não quer dizer que ele é bonzinho, mas que ele é emotivo, e isso ele usa também dentro da política, dentro da justiça do seu país. Porque para seus amigos tudo, para seus inimigos menos que nada, destruição. Então tá, 3 assuntos: PEC da anistia, lembro, erros da Lava Jato, lembram, justiça e religião, o que tem a ver com o que nós entendemos por ser realmente um homem cordial ou afetado, um ser humano justo. Será que nós temos esse senso de amor e justiça por todo mundo? Muito bem. Eu imagino que vai ser depois de amanhã a próxima gravação do Falando de Tudo. Um grande abraço de vocês, mandem suas contribuições, sugestões, críticas, apoios. Compartilhem a ideia de ver esse programa com outras pessoas. Esse programa que é para ser 1 horinha para pensar, conversar. Para conversar, eu quero que vocês participem do programa, não só ouçam. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade.